O mal-estar na civilização. Sigmund Freud. Meu nome é Mônica Sanches e você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. 1. Não se pode evitar a impressão de que os seres humanos geralmente se medem por critérios equivocados, aspirando a poder, sucesso e riqueza para si e admirando-os nos outros, menosprezando, porém, os verdadeiros valores da vida. No entanto, ao se pautar por qualquer juízo geral desse tipo, está-se arriscado a esquecer o colorido do mundo humano e de sua vida anímica. Existem alguns homens a que não se é negada a veneração de seus contemporâneos. Ainda que sua grandeza resida em qualidades e realizações de todo estranhas às metas e ideais da multidão. Com facilidade, vai-se querer supor que apenas uma minoria reconhece esses grandes homens, enquanto a grande maioria não deseja nada saber a seu respeito. Ocorre que as coisas podem não ser tão simples, graças aos desacordos entre o pensar e o agir no ser humano e o caráter múltiplo de suas moções de desejo. Um desses homens eminentes se diz meu amigo, em suas cartas. Enviei-lhe meu opúsculo que trata da religião como ilusão. Ao que ele respondeu dizendo concordar plenamente com meu juízo sobre a religião, lamentando, porém, o fato de eu não ter dignificado a real fonte da religiosidade. Dizia-me ele que essa fonte seria um sentimento peculiar, a tal ponto que ele próprio jamais a abandonara, e que ela fora confirmada por muitos outros, razão pela qual ele se sentiu autorizado a supor tal sentimento em milhões de pessoas. Um sentimento que ele gostaria de chamar de sensação de eternidade. Sentimento como que de algo ilimitado, isento de barreiras, a bem dizer, oceânico. Esse sentimento seria um fato puramente subjetivo, de modo algum um artigo de fé. A ele não se atrela nenhuma garantia de continuidade pessoal, que seria, porém, a fonte da energia religiosa, apreendida pelas mais diversas igrejas e sistemas religiosos, conduzidos por determinados canais, nos quais, por certo, é também consumido. Só mesmo com base nesse sentimento oceânico poderia o homem se chamar religioso, mesmo ante a recusa de toda a crença e de toda a ilusão. Essa manifestação de meu venerado amigo, que aliás ele próprio certa vez honrou poeticamente o encanto da ilusão, trouxe-me não pequenas dificuldades. Eu próprio não consegui descobrir esse sentimento oceânico em mim. Não é algo cômodo elaborar sentimentos pela via científica. O que se pode fazer é buscar descrever seus indícios fisiológicos. Onde isso não é possível, e receio que mesmo o sentimento oceânico se mostre esquivo a tal caracterização, nada mais resta que não se ater ao conteúdo da representação que melhor se ligue ao sentimento pela via associativa. Tivesse eu compreendido corretamente a meu amigo, veria que ele tinha em mente a mesma ideia com que um poeta original e bastante excêntrico brindou a seu herói como consolo ante a morte por suicídio. Deste mundo não podemos cair, entre aspas. Portanto, um sentimento de atrelamento indissolúvel, de pertencimento ao todo do mundo exterior. Eu estaria inclinado a dizer que para mim tal sentimento tem mais algo de uma intuição intelectual, por certo que não desprovida de caráter afetivo, de índole semelhante à que não falta em outros atos de pensamento. No tocante à minha pessoa, não consegui me convencer da natureza primária de tal sentimento.
Mas com isso, porém, não tem o direito de contestar seu efetivo aparecimento em outra pessoa. Cabe-se tão somente perguntar se ele foi interpretado corretamente e se deve ser reconhecido como fonte de origem de todas as necessidades religiosas. Nada tenho a apresentar que possa influir decisivamente na solução desse problema. A ideia de que o ser humano possa ter notícia de sua conexão com o mundo mediante um sentimento imediato, direcionado desde o início, soa-me tão estranha e ajusta-se mal ao tecido de nossa psicologia, a ponto de justificar uma derivação psicanalítica, isto é, genética, de tal sentimento. Ocorre-nos então a sequência de ideias a seguir. Normalmente, nada se tem de mais certo que o sentimento de nosso si mesmo, de nosso próprio eu. Este eu nos parece autônomo, unitário, bem desligado de todo o restante. Que essa impressão seja enganosa, que o eu muito mais se continua para dentro e sem uma fronteira nítida com um ser anímico inconsciente que denominamos isso, já que serve como que de fachada. Bem, isso nos ensinou pesquisa psicanalítica, sendo a primeira a fazê-la, e ainda nos deve muitas informações sobre a relação do eu com o isso. Mas pelo menos, em relação ao exterior, o eu parece afirmar linhas fronteiriças claras e nítidas, de modo que as coisas mudam só mesmo num estado que, se por certo é extraordinário, não pode ser condenado como doentio. No auge do enamoramento, a fronteira entre o eu e objeto ameaça esvanecer-se, contrariando todos os testemunhos dos sentidos. O enamorado afirma que eu e tu são um, mostrando-se disposto a se comportar como se assim fosse, o que pode ser cancelado de modo passageiro por uma função fisiológica, por certo que tem de poder ser perturbado também por processos doentios. A patologia nos ensina a conhecer uma grande quantidade de estados nos quais a delimitação do eu em relação ao mundo exterior se faz incerta, ou então a fronteira entre eles é traçada de maneira efetivamente incorreta. Casos em que partes do corpo próprio e mesmo fragmentos, percepções, pensamentos e percepções de nossa própria vida anímica nos parecem estranhos e não pertencentes ao eu. E outros casos ainda nos quais se atribui ao mundo exterior o que manifestamente se gerou no eu, e por ele deveria ser reconhecido. Portanto, também o sentimento do eu encontra-se exposto a perturbações, e as fronteiras do eu não são estáveis. Uma reflexão posterior nos diz: esse sentimento do eu do adulto não pode ter sido assim desde o início. Ele tem de ter passado por um desenvolvimento que não pode ser demonstrado de modo abstrato, mas que pode ser construído com bastante probabilidade. O lactente não separa o seu eu do mundo exterior como fonte das sensações que lhe afluem. Isso é algo que ele aprende pouco a pouco, por diferentes estímulos. A mais forte impressão tem de lhe proporcionar o fato de que muitas das fontes de estimulação, nas quais ele mais tarde reconhecerá seus órgãos corporais, podem lhe enviar sensações a todo instante, ao passo que outras, entre elas a mais desejada, o seio materno, se lhe subtraem temporariamente, e ele só consegue recuperá-las com o auxílio de um grito de resistência. Desse modo, ao eu se contrapõe pela primeira vez um objeto, como algo que se encontra fora, e só por meio de uma ação particular é impelido a aparecer. Uma outra impulsão para que o eu se desprenda da massa de sensações. Portanto, para o reconhecimento de um fora
de um mundo exterior é proporcionada pelas frequentes, múltiplas e inevitáveis sensações de dor e desprazer, estas que o princípio do prazer, ilimitado e preponderante, o ordena suprimir e evitar. Surge a tendência a isolar do eu tudo o que possa se tornar fonte de tal desprazer e lançá-lo para fora, a compor um puro eu prazer, e a ele se contrapõe um fora estranho e ameaçador. Os limites desse eu prazer primitivo não podem ser retificados pela experiência. Contudo, muito daquilo que não se gostaria de abrir mão, porque prazeroso não é eu, e sim objeto, e muito do martírio que se gostaria de arrojar de si, não obstante, comprova-se inseparável do eu, ao modo de origem interna. Aprende-se a conhecer um procedimento que, mediante um guia intencional da atividade dos sentidos e uma apropriada ação muscular, permite distinguir o interno, que pertence ao eu, e o externo, proveniente do mundo exterior. E com isso se dá o primeiro passo para se instaurar o princípio de realidade, que deverá governar o desenvolvimento posterior. Naturalmente que essa distinção serve para o propósito prático de rastrear as sensações de prazer ameaçadoras e delas se defender. O fato de que o eu, para se defender de certas sensações desprazerosas vindas de seu interior, não aplique nenhum outro método que não os de que se vale contra o desprazer vindo do exterior, será então o ponto de partida para significativos distúrbios enfermiços. É desse modo que o eu se separa do mundo exterior. Dito mais corretamente, originalmente o eu contém tudo, mais tarde segrega de si um mundo exterior. Nosso atual sentimento do eu é apenas um resto comprimido de um sentimento de maior abrangência. Sim, um sentimento abrangente é que corresponde a uma ligação mais íntima do eu com o mundo à sua volta. Se pudermos supor que esse sentimento primário do eu está contido, em maior ou menor medida, na vida anímica de muitas pessoas, ele seria então uma espécie de contraparte do sentimento do eu, delimitado de modo mais estreito e mais nítido, próprio da maturidade, e os conteúdos de representação a ele adequados seriam justamente os da ausência de limite e da ligação com o universo. Os mesmos com que meu amigo elucida o sentimento oceânico. Agora, porém, temos o direito de hipotetizar a sobrevivência do originário junto do posterior, que dele adveio? Sem dúvida, fato como esse não é estranho nem ao âmbito anímico nem a outros. No tocante ao reino animal, mantemos a suposição segundo a qual as modalidades de desenvolvimento superior provêm das inferiores. No entanto, ainda hoje encontramos entre os seres vivos todas as formas de vida simples. O gênero dos grandes sáureos se extinguiu, dando lugar ao dos mamíferos. Mas um autêntico representante desse gênero, o crocodilo, ainda vive entre nós. A analogia pode ser um tanto remota, e ainda padecer da circunstância de que as espécies inferiores sobreviventes, o mais das vezes, não são os antepassados autênticos das atuais, mais evoluídas. Via de regra, os elos intermediários estão extintos, sendo conhecidos só mesmo mediante reconstrução. Em compensação, no âmbito da alma é frequente a conservação do primitivo, juntamente com o que dele nasceu por transformação. E tanto é assim que dispensa a comprovação por exemplos. Esse fato é quase sempre resultado de uma cisão na evolução. Uma porção quantitativa de uma atitude, de uma moção pulsional, manteve-se inalterada, enquanto já outra experimentou evolução subsequente.
Com isso, tocamos no problema mais geral da conservação no âmbito psíquico, que ainda há pouco foi elaborada, sendo, porém, tão atraente e significativa que a ela podemos dedicar um instante de atenção, ainda que aqui não se tenha motivo para tanto. Desde que superamos o erro de acreditar que o esquecimento, habitual entre nós, significa uma destruição do registro mnêmico, portanto, seu aniquilamento, ficamos propensos a supor o contrário, isso é, que na vida anímica nada do que um dia se formou pode perecer, que tudo de algum modo se conserva e, sob determinadas circunstâncias, pode ser trazido à luz, por exemplo, por meio de regressão com alcance suficiente para tal, por meio de comparação trazida de outra esfera. Intentemos esclarecer qual o conteúdo dessa suposição. A título de exemplo, tomemos o desenvolvimento da cidade eterna. Os historiadores nos ensinam que a Roma mais antiga foi a Roma Quadrata, uma colônia cercada sobre o Monte Palatino. Então se seguiu a fase do Septimontium, uma reunião dos assentamentos das colinas, depois a cidade delimitada pela muralha do Sérvio Túlio, e depois ainda após todas as transformações do período republicano e dos primórdios do Império, a cidade que o imperador Aureliano cercou com suas muralhas. Não pretendemos seguir as transformações da cidade mais além, e sim nos perguntar o que um visitante, que imaginamos provido de plenos conhecimentos históricos e topográficos, poderia ainda encontrar desses primeiros estágios da Roma de hoje. Ele verá a muralha de Aureliano até hoje quase intacta, salvo por uma ou outra ruptura. Em alguns pontos ele encontrará trechos da muralha serviana trazidos à luz mediante escavações. Se soubesse bastante, mais do que sabe a arqueologia de hoje, talvez pudesse delinear o inteiro percurso dessa muralha, bem como a silhueta de Roma Quadrata. Dos edifícios que outrora povoaram essas antigas quadras ele nada encontrará, ou verá resquícios reduzidos, pois já não mais existem. O máximo que o melhor conhecimento da Roma da República lhe poderia oferecer seria o de saber assinalar os lugares em que se tinham erigido os templos e os edifícios públicos daquela época. O que hoje ocupa esses lugares são ruínas, mas não ruínas deles próprios, e sim de suas renovações de períodos mais recentes, após incêndios e destruições. Quase não é preciso fazer menção especial ao fato de que todas essas reminiscências da Roma antiga aparecem dispersas no emaranhado de uma grande cidade dos últimos séculos desde a Renascença. E certo é que muito da conformação antiga ainda já sepultado no solo da cidade ou entre suas construções modernas. Esse é o tipo de conservação do passado com que deparamos em cidades históricas como Roma. Adotemos agora a fantástica suposição segundo a qual Roma não seria uma habitação de seres humanos, mas um ser psíquico, cujo passado seria igualmente extenso e rico, no qual nada do que um dia veio a se produzir tenha sucumbido, no qual, ao lado das últimas fases de desenvolvimento, ainda persistem, mesmo todas as anteriores. Para Roma, isso significaria que sobre o Palatino antigo erguem-se às alturas antigas os palácios imperiais e o Septizonium de Sétimo Severo, que o castelo de Santo Ângelo ainda trouxesse em suas ameias as belas estátuas que o ornavam até o cerco dos Godos, etc. Mas ainda mais. No lugar do Palazzo Caffarelli, continuaria a existir, sem que se precisasse demoli-lo, o templo de Júpiter Capitolino,
e este não apenas em sua última forma, como o viram os romanos do tempo do Império, mas também em sua primeira, quando ainda mostrava formas etruscas e adornavam-no antefixas de argila. Onde agora se posta o Coliseu, poderíamos admirar também a desaparecida Domus Áurea de Nero. Na Praça do Panteão encontraríamos não apenas o Panteão de hoje, como nos foi legado por Adriano, mas sim, no mesmo terreno, também a construção original de M. Agripa. Sim, o mesmo terreno traria também a Igreja Maria só para Minerva e o templo antigo sobre o qual ela foi erigida. E para tanto, para se evocar uma ou outra dessas visões, talvez se precisasse de apenas uma mudança na direção do olhar ou de ponto de vista da parte do observador. É evidente que não há nenhum sentido em seguir urdindo essa fantasia, pois ela conduz ao irrepresentável, ao absurdo. Se quisermos nos representar espacialmente com relação à sucessão histórica, só o conseguiremos mediante uma sucessão no espaço. O mesmo espaço não comporta um duplo preenchimento. Nossa tentativa parece uma brincadeira ociosa, e sua única justificação está em nos mostrar quão longe estamos de dominar as peculiaridades da vida anímica, mediante uma apresentação visual. Ainda temos de nos posicionar ante a seguinte objeção. Ela nos questiona sobre o porquê de escolhermos o passado de uma cidade para compará-lo com o passo anímico. A hipótese da conservação de todo o passado vale também para o caso da vida psíquica, somente sob a condição de que o órgão da psique tenha se mantido intacto, que seu tecido não tenha passado por trauma ou inflamação. Contudo, efeitos destrutivos que pudéssemos comparar a essas causas de enfermidade não faltam na história de cidade alguma, mesmo daquelas que não tenham um passado como o de Roma, mesmo daquelas que, como Londres, quase não tenha sofrido hostilidade de algum inimigo. Por mais pacífico que seja o desenvolvimento de uma cidade, ela comporta demolições e substituições de edifícios. E por isso ela é de antemão inapropriada para tal comparação com o organismo anímico. Acedemos a essa objeção e, renunciando ao impressionante efeito de contraste, voltamo-nos a um objeto de comparação, que afinal é mais aparentado, como é o caso do corpo animal ou humano. Mas também aqui encontramos a mesma coisa. As fases iniciais do desenvolvimento não se conservaram em nenhum sentido e vieram dar nas fases posteriores que nos forneceram o material. O embrião não se deixa registrar no adulto. A glândula do timo, que a criança possuía após a puberdade, é substituída pelo tecido conjuntivo, porém ela própria não está presente. Nos ossos longos do homem maduro posso efetivamente encontrar o contorno do osso infantil, mas como tal esse já se foi, já que se estirou e se fez espesso até chegar à sua forma definitiva. Ficamos neste ponto, isto é, uma tal conservação de todos os estágios anteriores junto à forma final só se faz possível na esfera anímica. E não estamos em condições de ter uma ideia clara dessa ocorrência. Talvez possamos ir mais longe nessa hipótese. Talvez devêssemos nos contentar em afirmar que o passado pode se manter na vida psíquica sem necessariamente ter de ser destruído. É sempre possível que também no psíquico muito do antigo, como norma ou como exceção, seja diluído ou esgotado a ponto de não mais poder ser restabelecido ou reanimado por processo algum, ou que a conservação de modo geral se faça atrelada a certas condições favoráveis. É possível, mas nada sabemos sobre isso.
O que assim poderíamos sustentar é que a conservação do passado na vida anímica venha a ser antes a regra do que uma estranha exceção. Estando já tão prontos a admitir que, em muitos seres humanos, há um sentimento oceânico, e propensos a reconduzi-lo a uma fase inicial do sentimento do eu. Outra questão vem se impor a nós, a saber, que prerrogativa tem esse sentimento para ser considerado como a fonte das necessidades religiosas? Para mim, essa prerrogativa parece indiscutível. Um sentimento só pode ser uma fonte de energia se ele próprio for expressão de uma forte necessidade. Quanto às necessidades religiosas, parece-me algo irrefutável que elas derivam do desamparo infantil e do anseio pelo pai por ela despertado. Tanto mais que esse sentimento não é simplesmente um prolongamento da vida infantil, mas sim é duradouramente conservado pela angústia ante o superpoder do destino. Eu não saberia indicar uma necessidade infantil que tivesse força semelhante à da proteção do pai. Daí o papel do sentimento oceânico, que talvez pudesse aspirar ao restabelecimento do narcisismo ilimitado, sendo forçado a sair do primeiro plano. A origem do sentimento de desamparo infantil pode ser seguida em claros contornos até a origem da atitude religiosa. Possivelmente algo ou outro se esconde por detrás, mas por ora está envolvido pela névoa. Posso bem imaginar que o sentimento oceânico tenha estabelecido relações com a religião posteriormente. Esse ser uno com o todo, que é o conteúdo de pensamento que o corresponde, fala a nós como uma primeira tentativa de consolo religioso, ao modo de um outro caminho para a negação do perigo, que o eu reconhece como vindo ameaçá-lo do mundo exterior. Eu reitero a confissão de que me é cansativo trabalhar com essas grandezas que mal se podem abarcar. Outro de meus amigos, que por um impulso de conhecer insaciável, foi levado aos mais insólitos experimentos, tornando-se por fim um sabe-tudo. Garantiu-me que nas práticas de yoga, por meio de um desvio em relação ao mundo exterior, por meio da vinculação da atenção às funções corporais e a modos de respiração particulares, pôde efetivamente despertar em si novas sensações e sentimentos de universalidade, que ele pretende conceber como regressões a estados arcaicos da vida anímica, de há muito recoberto por outros. Ele vê aí uma fundamentação, por assim dizer, fisiológica de muitas sabedorias da vida mística. Aqui vem se pronunciar nexos com diversas modificações obscuras da vida anímica, a exemplo do transe e do êxtase. Só que isso me força a exclamar com as palavras do mergulhador Schiller, abre aspas, que se compraza aquele que aqui respira em rósea luz. Fecha aspas. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.